Às 6 horas e 44 minutos da manhã, a tela de radar do USS Abraham Lincoln está completamente limpa. Nenhum contato, nenhuma ameaça, nenhuma trilha entrante da costa iraniana que tem lançado armamentos contra essa formação por 55 dias. O cessar-fogo foi prorrogado. O bloqueio está se mantendo. O Centro de Informações de Combate, que derrotou cada arma iraniana já disparada contra este navio, opera com metade de sua guarnição normal desde as 3 horas da manhã. E a tripulação que tem travado esta guerra desde fevereiro finalmente, com cuidado, com cautela, começa a descansar. A imagem do radar permanecerá limpa por exatamente 4 minutos a mais. O que o Abraham Lincoln não sabe, o que a tenente-comandante Diana Cole tem tentado explicar por 2 dias e foi informada 2 vezes que não é consistente com a avaliação de ameaça atual, é que a imagem limpa do radar não significa nada porque o míssil que vai aparecer naquele display em 4 minutos está voando a 2 horas e 31 minutos e tem sido invisível a cada radar na região. Em cada segundo desse voo, permanecerá invisível até estar a 19 milhas do casco do Abraham Lincoln. Nesse ponto, a formação terá 83 segundos. Não 83 segundos para derrotá-lo. 83 segundos para fazer tudo. Classificar o contato, construir uma solução de interceptação, disparar e torcer para que a geometria funcione contra um contato em voo rasante em meio a forte interferência de fundo, com uma guarnição pela metade que dormia desde as 3 da manhã. E esse é apenas o primeiro. O Irã disparou 3. Para entender o que o Irã lançou contra o Abraham Lincoln nessa manhã, é necessário entender por que o Sumar é o míssil mais temido do arsenal iraniano. E não é porque é o mais rápido, ou o mais manobrável, ou carrega o ogivo mais pesado. É temido pelo que faz durante 2 horas e 31 minutos antes que qualquer pessoa saiba que existe. Voa a 50 metros acima do solo, atravessando vales, roçando cristas de montanhas, seguindo o terreno pelo Iraque, pela Síria e pela Turquia, com uma precisão que o mantém permanentemente abaixo do horizonte de radar de cada sistema terrestre da região e praticamente invisível para sistemas aerotransportados que observam a interferência do terreno abaixo. Tem um alcance de 2.500 quilômetros. Voa desde as 4 horas e 13 minutos a partir de um lançador que se move a cada 6 horas e nunca permaneceu na mesma posição tempo suficiente para que a operação Epic Fury o alvejasse. Quando cruza a costa turca e cai de 50 metros acima do solo para 8 metros acima da água, torna-se visível pela primeira vez a 19 milhas, com 83 segundos restantes. O Irã não disparou o Sumar porque é o míssil mais poderoso de seu arsenal. O Irã o disparou porque é o único míssil especificamente projetado para chegar depois que a decisão de executar uma interceptação limpa já se tornou impossível. 83 segundos contra uma guarnição reduzida em alerta diminuído, com geometria comprimida de voo rasante em meio à forte interferência do Golfo de Omã, não é um problema defensivo. É uma notificação de que algo vai acontecer e você tem 83 segundos para decidir o quão ruim será. O Irã disparou 3, com 47 minutos de intervalo, cada um seguindo a mesma rota de voo rasante pelo terreno, cada um chegando quando a formação ainda está se recuperando do engajamento anterior. Depósito parcialmente esgotado, tripulação funcionando com a energia focada de pessoas que já foram atingidas e sabem que outro vem a caminho e não podem fazer nada quanto ao intervalo de tempo. A tripulação do Abraham Lincoln ainda não sabe nada disso. Cole sabe há 48 horas. Cole é a oficial sênior de inteligência de comunicações do Abraham Lincoln. Seu trabalho é rastrear emissões eletrônicas. Cada radar, cada transmissão, cada sinal que flui entre os ativos militares iranianos no teatro de operações. 2 dias atrás, às 11 horas e 19 minutos da manhã, um farol de navegação de segmento de terreno apareceu em seus sensores passivos a partir de uma posição no interior do território iraniano. Não era uma assinatura de lançamento, não era um sinal de guiagem, era uma transmissão de calibração pré-voo, o sinal específico de baixa frequência que os mísseis de cruzeiro iranianos geram quando sua guiagem de segmento de terreno está sendo programada com uma rota antes do lançamento.
Um sinal que, nos 14 meses de rastreamento de emissões iranianas por Cole, ela havia visto exatamente 2 vezes antes. Nas 2 ocasiões, um SUMAR havia sido lançado dentro de 48 horas. Ela registrou seu primeiro relatório às 11 horas e 47 minutos. Voltou às 14 horas e 23 minutos, avaliado como consistente com a atividade rotineira de comunicações militares iranianas. Ela continuou observando. O farol foi atualizado às 11 horas e 19 minutos do dia seguinte. Exatamente 24 horas depois, o mesmo sinal, os dados de rota refinados, o azimute de aproximação deslocado 2 graus, ainda terminando quando estendido para oeste, através do Golfo de Omã, dentro de 40 milhas da posição de patrulha atual do Abraham Lincoln. Ela registrou seu segundo relatório às 11 horas e 51 minutos, com uma estimativa do horário de lançamento. O ciclo de atualização de calibração sugeria uma janela de lançamento abrindo às 4 horas da manhã. Ela incluiu no relatório um detalhe adicional que não havia incluído no primeiro. O farol de navegação de segmento de terreno era consistente com um perfil de lançamento sequencial de múltiplos mísseis, não um lançamento de míssil único. Os dados de calibração mostravam 3 pacotes de rota separados carregados no sistema de guiagem. 3 mísseis, mesma rota, intervalos de 47 minutos. O segundo relatório voltou às 16 horas e 44 minutos, avaliado como consistente com a atividade rotineira de comunicações militares iranianas. Nenhuma ação adicional necessária. Cole olhou para essa resposta por um longo tempo. Então voltou ao seu display e começou a construir algo que ninguém lhe havia pedido para construir e que ninguém sabia que estava construindo, porque registrar relatórios não ia deter o que ela conseguia ver se aproximando. E ela tinha 11 horas antes que a primeira janela de lançamento se abrisse e não ia passá-las escrevendo um terceiro relatório. O SUMAR recebe uma atualização de navegação durante seu voo sobre terra. Uma breve transmissão criptografada de uma estação terrestre aproximadamente 90 minutos após o lançamento, que refina os dados de rota de segmento de terreno, corrigindo pequenos acúmulos de erro de guiagem e atualizando o perfil de elevação do terreno para o segmento de aproximação final. Sem essa atualização, os dados de rota do míssil tornam-se ligeiramente desatualizados. Pequenos erros não corrigidos no sistema de segmento de terreno que mantém o míssil exatamente a 50 metros acima do solo. Erros que fariam o míssil interpretar erroneamente a elevação do terreno em algum ponto sobre a Turquia e voar contra um terreno ascendente que não sabia que estava lá. Cole tinha a frequência de transmissão da estação terrestre a partir dos sinais de calibração. Havia passado 36 horas construindo uma versão falsificada da atualização de navegação. Dados falsos de elevação do terreno, dizendo ao míssil que estava voando sobre solo plano quando estava se aproximando de uma crista de montanha. Um míssil que acreditava estar a 50 metros acima de um plano plano, quando na verdade estava a 50 metros acima de uma encosta que subia 400 metros à frente, tinha aproximadamente 3 segundos antes do impacto. A falsificação exigia uma coisa que ela não tinha: o momento exato em que a estação terrestre transmitiria. Ela tinha uma janela de estimativa de 90 segundos a partir de 48 horas de análise de sinais. 90 segundos de incerteza em uma janela de transmissão de 4 segundos não era precisão. Era uma suposição com consequências. Ela havia decidido fazer a suposição assim mesmo, 3 vezes se necessário. Às 6 horas e 44 minutos, o primeiro SUMAR cruzou a costa turca e o radar do Abraham Lincoln o captou pela primeira vez. Um contato, azimute 047, distância 19 milhas, velocidade 880 km por hora, altitude 8 metros. Já comprometido, já em sua fase terminal de voo rasante. O oficial de ação tática, tenente-comandante Hassan Ouai, teve o contato classificado e a interceptação autorizada em 6 segundos. Um contato em voo rasante, 19 milhas, 83 segundos. As soluções de controle de fogo estavam sendo construídas contra um contato a 8 metros em meio a forte interferência de fundo. A superfície das ondas do Golfo de Omã corrompendo o retorno de radar.
o míssil aparecendo e desaparecendo na interferência enquanto seguia a superfície das ondas. As soluções marginais, desde o primeiro cálculo, e piorando à medida que o alcance se comprimia e a geometria se fechava. 2 interceptores foram disparados às 6 horas e 44 minutos. Ambos subindo em direção a pontos de interceptação calculados contra um contato em voo rasante com 83 segundos de alerta e uma geometria de solução parcialmente degradada. O primeiro errou, o Sumar mergulhando brevemente entre as ondas no momento em que o interceptor chegou. O contato desaparecendo na interferência no exato instante errado. O interceptor detonou no ar vazio 280 metros atrás do míssil. O segundo detonou a 67 metros da estrutura do Sumar, fora do raio letal de fragmentação por 19 metros. 2 interceptores gastos, um Sumar ainda se aproximando. 38 segundos restantes. Cole havia transmitido sua falsificação às 5 horas e 41 minutos, 63 minutos antes de o míssil aparecer no radar, no momento em que ela estimava que a estação terrestre enviaria sua atualização real de navegação. A estação terrestre havia transmitido às 5 horas e 39 minutos, 2 minutos e 6 segundos antes de sua estimativa. Sua falsificação chegou 126 segundos depois da atualização real. O míssil já havia processado os dados de navegação corretos. Sua falsificação encontrou um sistema de guiagem que já havia seguido em frente. Ela havia chegado 126 segundos tarde demais. O canhão de ponto de defesa disparou a 2,1 milhas. Um contato em voo rasante, a 8 metros em meio à forte interferência de fundo, dava ao sistema de apontamento um retorno de radar parcialmente corrompido pela reflexão da superfície das ondas. A solução perdendo e readquirindo o contato entre as rajadas. A primeira rajada errou. A segunda rajada, a 1,4 milhas, atingiu o conjunto da asa esquerda do Sumar e o atravessou, danificando a asa, degradando o sistema de segmento de terreno, forçando o míssil a uma subida descontrolada à medida que o sistema de guiagem perdia sua referência precisa de altitude. O Sumar subiu a 31 metros fora da zona de interferência. O sistema de apontamento adquiriu um contato limpo pela primeira vez no engajamento e disparou uma terceira rajada a 0,9 milhas. A rajada atingiu a seção de propulsão. Motor sem empuxo. O míssil estava em voo planado. O impulso o carregando adiante, a velocidade decrescente em seu último rumo comprometido. O sistema de guiagem inativo. O ogivo intacto. Não ia errar o suficiente. O Sumar atingiu a superestrutura da ilha do Abraham Lincoln às 6 horas e 45 minutos. Não no centro da massa. O voo planado descontrolado havia desviado 14 graus da linha central da ilha. O ângulo de impacto oblíquo, em vez de perpendicular. O ogivo iniciando no contato com o revestimento exterior e detonando parcialmente em vez de completamente, à medida que a geometria de impacto angulado distribuía a energia da explosão por uma superfície mais ampla em vez de concentrá-la para dentro. A explosão rasgou pela face nordeste da ilha em uma seção de 4 metros. A suíte de comunicações no segundo nível foi destruída. 3 antenas de radar foram arrancadas de seus suportes. Um incêndio começou no espaço de comunicações e foi extinto em 9 minutos e 44 segundos. 21 membros da tripulação feridos, 6 gravemente. Uma suíte de comunicações destruída. 3 antenas de radar perdidas. Cobertura de radar degradada em 22% no quadrante nordeste. O Abraham Lincoln havia sido atingido. Na suíte de inteligência, Cole não estava olhando para o relatório de danos. Estava olhando para o carimbo de hora da transmissão da estação terrestre. 5 horas e 39 minutos. Sua estimativa havia sido 5 horas e 41 minutos. Ela havia chegado 126 segundos tarde. Ela tinha 47 minutos antes que o segundo Sumar aparecesse no radar às 7 horas e 27 minutos. E agora sabia que a estação terrestre transmitia 126 segundos antes de sua estimativa. Ela carregou a falsificação corrigida, subtraiu 126 segundos do seu tempo de transmissão anterior
definiu a nova janela para o equivalente de 5 horas e 39 minutos na linha do tempo do segundo míssil, o que colocava sua transmissão corrigida a 6 horas e 51 minutos, 36 minutos a partir de agora. No Centro de Informações de Combate, as equipes de controle de danos trabalhavam na ilha. A imagem do radar estava 22% degradada. O depósito estava com menos 2 interceptores, 21 membros da tripulação na enfermaria. O segundo SUMAR estava em algum lugar sobre a Síria, na mesma rota de segmento de terreno do primeiro, e ninguém conseguia vê-lo, e ninguém podia fazer nada a respeito, e o relógio marcava 47 minutos. Owei pegou o circuito para Cole às 6 horas e 47 minutos. Cole, o farol de segmento de terreno que você relatou 2 dias atrás. Você disse 3 mísseis. Sim, senhor, disse Cole. O segundo contato vai aparecer às 7 horas e 27 minutos. O terceiro às 8 horas e 14 minutos. Mesmo azimuth, mesma aproximação. Owei olhou para seu display, para a imagem de radar degradada, para o status do depósito, para o relatório de o status do depósito, para o relatório de danos ainda chegando da ilha. Você tem algo? Ele disse. Não era uma pergunta. Uma falsificação de navegação, senhor, disse Cole. Cheguei 126 segundos tarde na primeira transmissão. Tenho o intervalo corrigido. Transmito às 6 horas e 51 minutos. Owei olhou para seu display por 3 segundos. Então transmita às 6 horas e 51 minutos. Às 6 horas e 51 minutos, Cole transmitiu a falsificação corrigida na frequência da estação terrestre. Dados falsos de elevação do terreno, uma crista de montanha no sul da Turquia que não existia. A estação terrestre transmitiu a atualização real de navegação às 6 horas e 51 minutos e 4 segundos. Sua falsificação havia chegado 4 segundos antes. O míssil recebeu sua falsificação, dados de terreno falsos, uma montanha que não estava lá, e 4 segundos depois recebeu a atualização real da estação terrestre. 2 sinais com 4 segundos de diferença. O computador de guiagem do míssil processou ambos, e 4 segundos não era suficiente. Na arquitetura de guiagem do SUMAR, um detalhe enterrado em uma avaliação classificada de mísseis iranianos que Cole havia lido 11 meses atrás, durante um curso de desenvolvimento profissional que havia feito voluntariamente em um desdobramento que parecia muito distante. Quando 2 atualizações de navegação conflitantes chegavam dentro de uma janela de 5 segundos, o sistema escolhia por padrão aquela que chegava primeiro, uma escolha de projeto feita para impedir que o atraso do sinal levasse o míssil a rejeitar uma atualização válida em ambientes de alta interferência. Sua falsificação havia chegado primeiro por 4 segundos. A guiagem de segmento de terreno do segundo SUMAR foi atualizada para uma crista de montanha que não existia. O míssil, voando a 50 metros acima do terreno turco, em sua rota programada, recebeu uma instrução para subir 400 metros a fim de passar por cima de um obstáculo que não estava lá. Subiu exatamente como seu sistema de guiagem instruiu, exatamente como foi projetado para fazer, seguindo um comando que Cole havia escrito e transmitido de um navio 2.000 quilômetros de distância. No topo da subida, seu sistema de guiagem recalculou e não encontrou nenhuma montanha. Começou sua descida de volta a 50 metros acima do terreno. A partir de 450 metros acima do solo real, descendo em velocidade de segmento de terreno em direção a uma superfície que acreditava estar 400 metros mais próxima do que realmente estava. O segundo SUMAR atingiu uma encosta no sul da Turquia às 7 horas e 3 minutos, 312 quilômetros do Estreito de Hormuz, 24 minutos antes de ter aparecido no radar do Abraham Lincoln. Ninguém no navio viu acontecer. A primeira indicação foi os sensores passivos de Cole registrando a transmissão da estação terrestre às 6 horas e 51 minutos e 4 segundos, e depois nada. Nenhum sinal adicional, nenhuma telemetria, nenhuma continuação da sequência de transmissão que indicaria um míssil ainda recebendo atualizações. Ela tinha 71 minutos antes que o terceiro SUMAR aparecesse no radar às 8 horas e 14 minutos. E agora sabia que a estação terrestre transmitia 4 segundos depois de sua falsificação.
o que significava que sua falsificação precisava chegar dentro de 5 segundos antes da transmissão real, próxima o suficiente para ser processada primeiro, não tão cedo que a atualização real chegasse fora da janela de 5 segundos e a substituísse. Ela precisava transmitir entre 1 e 5 segundos antes da atualização real da estação terrestre. No segundo míssil, havia chegado 4 segundos antes, na borda da janela. Precisava ser mais precisa no terceiro, não mais cedo, não mais tarde. Dentro de uma janela de 4 segundos da qual agora conhecia o centro exato. A estação terrestre transmitia no mesmo intervalo a cada vez. 6 horas e 51 minutos e 4 segundos no segundo míssil, o que significava 7 horas e 51 minutos e 4 segundos no terceiro, exatamente 60 minutos depois. O intervalo era consistente. O intervalo era conhecido. Ela definiu sua janela de transmissão para 7 horas e 51 minutos, exatamente 4 segundos antes da atualização real da estação terrestre. Dentro da janela, primeiro a chegar, 71 minutos. No Centro de Informações de Combate, as equipes de controle de danos estavam finalizando o trabalho na ilha. A imagem do radar estava se mantendo com 22% de degradação. As 3 antenas destruídas, substituídas por unidades reservas que restauraram cobertura parcial. O depósito havia sido complementado por uma transferência das escoltas. 21 membros da tripulação na enfermaria. A formação ainda em movimento, ainda mantendo a posição de bloqueio. Às 7 horas e 51 minutos, Cole transmitiu a terceira falsificação. A estação terrestre transmitiu a atualização real às 7 horas e 51 minutos e 4 segundos. Sua falsificação havia chegado 4 segundos antes. Primeira dentro da janela. O terceiro SUMAR subiu em direção a uma montanha que não existia às 7 horas e 51 minutos e 8 segundos. Atingiu uma encosta no sudeste da Turquia às 7 horas e 52 minutos e 31 segundos, 22 minutos antes de ter aparecido no radar do Abraham Lincoln. Às 8 horas e 14 minutos, a imagem do radar estava limpa. O display não mostrava nenhum contato no azimute 047. O relógio passou das 8 horas e 14, 8 horas e 15, 8 horas e 16. Na suíte de inteligência, Cole olhou para seu display por um longo tempo. Para os 2 carimbos de hora, 7 horas e 3 minutos e 7 horas e 52 minutos, que representavam 2 mísseis de cruzeiro voando contra encostas turcas, em que o Irã não tinha intenção de enviá-los. Para o erro de 126 segundos, e a correção de 4 segundos e a transmissão final que havia chegado primeiro por exatamente a margem que ela havia calculado. Ela pegou o circuito para Oey. O terceiro contato não vai aparecer, ela disse. Oey olhou para seu display. Limpo. 8 horas e 17 minutos. Os 2, ela disse. Segundo e terceiro. A falsificação funcionou nos 2. A estação terrestre, que havia transmitido atualizações de navegação para todos os 3 SUMARs, havia estado transmitindo em uma frequência conhecida a partir de uma posição fixa desde as 4 horas e 13 minutos da manhã. Cole havia triangulado sua posição com cada transmissão, refinando o ponto com cada sinal adicional, cada um acrescentando precisão a uma solução de alvejamento que às 7 horas e 52 minutos era precisa a 11 metros. Ela transmitiu a posição para Oey às 8 horas e 1 minuto. 8 mísseis de cruzeiro foram lançados do sistema de lançamento vertical do Abraham Lincoln às 8 horas e 19 minutos. A estação terrestre deixou de existir às 9 horas e 4 minutos. O lançador do SUMAR, rastreado pela aeronave de vigilância do Abraham Lincoln, a partir do momento em que o primeiro míssil desceu ao nível do mar, às 6 horas e 44 minutos, recebeu 8 mísseis de cruzeiro simultaneamente. O lançador, que havia disparado 3 mísseis com 47 minutos de intervalo durante 94 minutos e havia se movido a cada 6 horas por 55 dias, deixou de existir às 9 horas e 4 minutos. A arquitetura de falsificação de Cole, a técnica específica de corrupção de sinal de segmento de terreno, que escolhia por padrão a primeira atualização recebida dentro de uma janela de 5 segundos, foi transmitida para cada suíte de guerra eletrônica no teatro de operações às 8 horas e 31 minutos.
Cada SUMAR que o Irã tinha restante usava a mesma arquitetura de guiagem. Cada futuro lançamento poderia ser falsificado se o intervalo de transmissão da estação terrestre fosse conhecido dentro de 5 segundos, e a análise do sinal de calibração de Cole, o farol pré-voo que aparecia 48 horas antes do lançamento, dava 48 horas para encontrar esse intervalo. O Irã disparou 3 de seus mísseis mais temidos contra o USS Abraham Lincoln. 3 armas que haviam voado por mais de 2 horas antes que qualquer pessoa pudesse vê-las. 3 armas que deram à formação 83 segundos de alerta cada. Um atingiu a ilha e feriu 21 membros da tripulação e destruiu uma suíte de comunicações e degradou a imagem do radar. Um voou contra uma encosta na Turquia 24 minutos antes de ter aparecido no radar. Um voou contra uma encosta 22 minutos antes. O que atingiu o navio o fez porque a primeira falsificação de Cole chegou 126 segundos tarde. Os 2 que não chegaram foram porque ela corrigiu o intervalo e transmitiu dentro de uma janela de 4 segundos 2 vezes seguidas. A resposta americana destruiu a estação terrestre e o lançador simultaneamente às 9 horas e 4 minutos e transmitiu uma vulnerabilidade de falsificação que havia estado na própria arquitetura de guiagem do Irã desde que o SUMAR foi projetado para cada navio de guerra no teatro antes do café da manhã. E a lição que o Irã levou para a casa do Golfo de Omã naquela manhã foi a que menos queria aprender, que o oficial mais perigoso no porta-aviões mais poderoso do mundo não é o que gerencia a sequência de interceptação. É o que notou o sinal de calibração 48 horas antes do lançamento. Registrou 2 relatórios que voltaram como rotineiros, construiu uma falsificação a partir de um detalhe em um documento que havia lido 11 meses atrás, chegou 126 segundos tarde na primeira tentativa, 4 segundos antes na segunda, e transmitiu a terceira no momento exato dentro de uma janela de 4 segundos que havia calculado a partir de 2 fracassos anteriores. 3 tentativas. 2 mísseis destruídos. Um passou. Um foi suficiente para lembrar à formação o que o míssil mais temido do Irã pode fazer quando tudo corre bem para o Irã. 2 foram suficientes para mostrar o que acontece quando um oficial acerta o intervalo.